se você está assistindo esse vídeo, você já sabe que investir em fundos imobiliários é bom demais para você, porque garante aquele aluguel mensal ali e ainda mais isento de imposto de renda na sua conta. Aí a pergunta que fica agora é, mas se for Lula eleito ou Bolsonaro eleito, será que a tributação sobre os dividendos de fundos imobiliários vai começar a valer no Brasil? Essa é a nossa maior preocupação e eu vou te responder isso aqui nesse vídeo de hoje. Mas primeiro, antes do conteúdo, se você ainda não é clubista, se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para você ajudar a gente a chegar a cada vez mais pessoas com a educação financeira nesse Brasil. Bora pro conteúdo! E se você não me conhece ainda, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro certificado CFP e sou especialista em dividendos aqui no Clube do Valor. Inclusive, se você ainda não me segue aqui no Instagram, clica aqui, ó, vai nesse arroba aqui que todo dia eu tô por lá falando de investimentos para ajudar vocês. E aí falar de fundos imobiliários e dividendos na mesma frase, a gente tem um match muito grande. Todo mundo sabe que um dos pontos mais fortes de investir em fundos imobiliários é receber aquele aluguel ali mensal, isento de imposto de renda na sua conta como investidor. E é por conta disso, justamente, descobrindo essa vantagem, que a gente vê o número de investidores em fundo imobiliário no Brasil estourando. Até o final de 2021 ali, a gente já estava na casa de 1.400.000 novos investidores lá na Bolsa de Valores em fundos imobiliários. E esse número vem aumentando cada vez mais fortemente. Em agosto de 2022, a gente teve um crescimento de 65.000 novos investidores em fundos imobiliários, que inclusive já vão passar a receber dividendos no próximo mês. E aí a gente já superou a marca de 1.800.000 total de investidores em fundos imobiliários, sendo que disso praticamente 75% são pessoas físicas. Ou seja, são pessoas assim como você, assim como eu, que estão buscando guardar um pouquinho ali do que elas ganham para investir todos os meses e ter uma rentabilidade em cima disso. Até porque muita gente que gostava do investimento em imóvel físico descobriu, começou a fazer conta e viu que, financeiramente falando, na grande maioria das vezes, faz muito mais sentido investir em fundos imobiliários. Você deve lembrar que o aluguel do imóvel físico, ele é tributado, como a gente pode ver aqui nessa imagem, e ele pode chegar em até 27,5% da receita em tributação. É nessa que o investidor se pega. Porra, eu vou investir em imóvel físico, um imóvel mais caro, que paga imposto de renda ali, normalmente o aluguel é uma taxa um pouco menor se comparada com o fundo imobiliário, e aí ele vem para o mercado de fundo imobiliário e ele não está esperando pagar imposto de renda. Afinal de contas, se você é ser humano, você não deve gostar de pagar imposto de renda também. A gente já paga mais de 30% de forma normal, comumente no dia a dia, de imposto de renda. Colocar mais uma alíquota em cima da tua renda passiva, que você está construindo todos os meses ali, aí, porra. Então, bom, eu sei que esse assunto te incomoda, me incomoda um pouquinho, eu vou te falar a minha opinião, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso aqui nesse vídeo com alguns embasamentos que eu trouxe. E aí, primeira coisa, se Lula vencer, se Bolsonaro vencer, o que é que vai acontecer com o mercado financeiro como um todo? Será que a Selic vai aumentar, vai cair? A gente sabe que a taxa Selic ela tem muita correlação com o preço do fundo imobiliário. E te lembrando que a gente acabou de viver uma alta na taxa Selic novamente, a gente está agora no período desse vídeo com a taxa Selic em 13,75%. E o que é que a gente para pensar? Independente de qual candidato vencer, a gente precisa lembrar que o Banco Central do Brasil, que é quem é responsável por exercer a política monetária daqui do país, ele tem um caráter independente aqui no Brasil. Então, a principal função do Banco Central é controlar a inflação, independente de quem está no governo. Como a gente estava com inflação um pouco mais alta, a primeira função, a primeira tarefa que o Banco Central normalmente faz é subir a taxa Selic. Então, isso independe muito de política no curto prazo. O que a gente precisa observar, na verdade, no médio prazo, é como é que vão ser as políticas fiscais de cada um dos governantes. Aí, como é que ele vai gastar o dinheiro público, se isso vai gerar déficit ou não vai, é um assunto mais para médio prazo. Mas Selic em alta está acontecendo muito mais por conta da inflação e a postura do Banco Central tende a não mudar por isso. Tá bom, então o que já estava de expectativa de Selic um pouco mais alta, se mantendo ali, continua com a mesma expectativa, não muda muito. Mas e a tributação dos dividendos, Felipe? Como é que fica? Bom, eu preciso te lembrar que agora, em 2021, começo do ano ali, a gente teve um projeto de lei de número 2640 que foi lançado com a sugestão de tributação de dividendos para fundos imobiliários, para ações. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando um projeto de lei desse é instaurado, ele vai para a Câmara dos Deputados
para ser revisado e ver se realmente vai ser implantado. Então, apesar dessa ameaça que a gente teve de tributação de dividendos de fundos imobiliários, quando o projeto chegou na Câmara dos Deputados, alguns itens foram retirados e alterados. Dentro deles estava a tributação dos dividendos dos fundos imobiliários. Inclusive, o próprio Paulo Guedes, ministro da Economia na época, falou para a imprensa de que não ia destruir o mercado de fundos imobiliários, que ele não queria fazer aquilo. E esse é um dos pontos mais delicados de quando a gente fala de tributação de rendimentos de fundos imobiliários. A gente precisa lembrar que boa parte dos investidores são atraídos por conta disso também. E por trás de um fundo imobiliário sempre tem algum investimento voltado para o mercado imobiliário no Brasil. Então, por exemplo, se a gente pega um fundo imobiliário de papel, como o HCTR11, por exemplo, a gente vê lá que lá dentro existe um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, que está atrelado ao circuito de compras, que nada mais é do que um shopping de médio padrão que está localizado na região do Brás, ali de São Paulo. Esse projeto imobiliário só foi possível de ser construído porque o HCTR estava numa ponta juntando os investidores que têm dinheiro sobrando e na outra ponta emprestando esse dinheiro para alguém que iria construir aquele prédio e causar desenvolvimento naquela região, criando novos empregos, criando infraestrutura para lojas conseguirem funcionar e pagar impostos, inclusive. Então, todo investimento imobiliário por trás de fundos imobiliários, eles acabam desenvolvendo de alguma forma o mercado nacional. Então, imagina o dano que ia acontecer para o governo e para toda a população se a gente começa a desincentivar esse tipo de investimento. Tanto é que essa tentativa de tributação dos dividendos dos fundos imobiliários não é a primeira. Eu fui buscar algumas notícias mais antigas para a gente ver essas outras tentativas e desde 2014 foi o que eu consegui encontrar. A gente vê notícias como essa, ó, não tributação dos dividendos em 2014, ou seja, teve uma tentativa ali, mas não passou. E aí logo em seguida, em 2015, no site de Souto Corrêa ali, Advogados Associados, falava mais um artigo sobre mais uma tentativa de tributar dividendos. Em 30 de agosto de 2016, a gente viu mais uma possibilidade de tributação de dividendos e lucros ali. Então a gente começa a perceber que historicamente essas tentativas sempre foram feitas. Eu me lembro que eu participei de um evento com um gestor muito antigo, de mais de 20 anos de mercado, de gestão de fundos imobiliários, e ele falou para mim: Felipe, eu já vi muita tentativa como essa de tributar dividendos de fundos imobiliários e nunca passou. Imagino eu, palavras de gestor, imagino eu que agora também não vai passar. E eu confesso que eu concordo. Eu não acho que vai passar nenhum tipo de tributação de dividendos de fundos imobiliários. Ainda mais agora que a gente tem um aumento de número de investidores em fundos imobiliários, como eu mostrei no começo do vídeo, que é muito maior do que tudo que já se viu. E mais um agravante para a gente ter em mente. Recentemente foram lançados os FIAGROS, que é basicamente um fundo imobiliário, só que muito mais focado no setor de agronegócio daqui do país. Então, tributar os dividendos dos fundos imobiliários, consequentemente, iria fazer com que a tributação também caísse sobre os FIAGROS. Então, todo o impacto de desestímulo para o mercado imobiliário ia acabar caindo sobre o mercado de agronegócio também, que é uma das maiores forças do nosso PIB. E aí você está assistindo esse vídeo e está se perguntando: pô, Felipe, mas mesmo assim, e se acontecer a tributação dos dividendos? Beleza, se acontecer, eu tenho certeza absoluta que os fundos imobiliários continuam sendo viáveis, mesmo com impacto. Nesse cenário, a gente precisa comparar, por exemplo, quanto é que um dividendo de fundo imobiliário paga em média e comparar com o Tesouro IPCA de longo prazo. Os dois têm características parecidas de serem atrelados à inflação. E aí, se a gente for ver como está nesse gráfico aqui na tela, a gente vê que, historicamente falando, os dividendos pagos pelos fundos imobiliários superam o prêmio sobre a inflação do Tesouro IPCA em mais ou menos 5,5% sempre. Então, mesmo que você coloque uma tributação ali, a gente ainda fica com essa taxa acima. E aí eu te disse tudo isso, mas se mesmo assim você ainda tem alguma preocupação em relação à política nos teus investimentos, eu tenho um convite perfeito para fazer para você. Nos dias 25 e 26 vai acontecer gratuitamente, 100% online, o evento Ações à Prova de Eleições, onde o Ramiro Gomes Ferreira vai estar junto contigo te mostrando como encontrar as 20 ações mais baratas da Bolsa de Valores do Brasil e que tendem a superar o mercado independente de quem vai estar no governo. Além disso, no dia 26 vão ser abertas as novas vagas para a última turma do DMA, curso Descomplicando o Mercado de Ações aqui do Clube do Valor. Para você participar, tudo que você precisa fazer é descer esse vídeo aqui embaixo, clicar no link que está na descrição aqui, colocar seus dados, clicar em confirmar e depois entrar no grupo do WhatsApp para saber de todas as informações relevantes para o evento.
E aí falamos de tributação de dividendos, histórico de como foi isso aqui no Brasil, mas no final das contas é impossível prever o que os políticos e o que o Congresso vai fazer. A minha sugestão genuína para você é que a gente consiga focar no que a gente tem controle, que é trabalhar, estudar mais e fazer cada vez mais aportes nos nossos investimentos para a gente viver de renda no longo prazo. Para mim, Felipe, essa tributação não vai passar, não passou antes e não vai ser agora que vai passar também. Mas e você? O que é que você acha? Você concorda comigo? Discorda? Me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e eu vou estar te esperando nos próximos conteúdos do Clube do Valor.